Vamos falar de uma ideia que, olha, pode soar meio contraditória para muita gente, mas que talvez guarde o segredo para o desenvolvimento saudável de uma criança. Uma verdade que a gente vai desvendar agora. É essa frase aqui que vai guiar toda a nossa conversa. Ela resume uma dinâmica que é, ao mesmo tempo, super complexa e fundamental nas relações de família. Entender o que ela realmente significa é o nosso objetivo. Bom, para a gente começar a desembolar isso, é preciso separar duas coisas que parecem iguais, mas na verdade não são. Existe uma linha bem fininha entre o sentimento de amor e a simples performance de um papel. E aqui está o pulo do gato. Uma coisa é ser mãe no mundo, outra, bem diferente, é se fundir completamente com esse papel. Amar é uma coisa, agora se perder tentando viver a vida do outro é outra história. E, ironicamente, esse é um caminho que pode levar ao sufocamento e não ao crescimento. E é exatamente aí que a coisa pode complicar. Vamos ver como esse apego exagerado ao papel de mãe pode acabar transformando o ato de cuidar em algo bem diferente. Quando uma mãe se apega demais a esse papel, ela começa a fazer concessões. E o curioso é que essas concessões não vêm do amor, não. Elas vêm do medo. Medo de frustrar o filho, medo de errar como mãe, medo de ser rejeitada. Ou o clássico, né? O medo de ver o filho sofrer. E essa dinâmica que se baseia no medo começa uma transformação, sabe? Quase sem a gente perceber. Aquilo que nasceu como um cuidado genuíno, aos pouquinhos vai se convertendo em controle. E não para por aí. A proteção, que é um instinto supernatural e saudável, de repente vira um excesso. Se torna uma barreira que, em vez de proteger de verdade, começa a limitar. E aqui a gente chega no ponto máximo dessa espiral. O próprio amor, quando passa por esse filtro do medo, começa a sufocar. Deixa de ser um espaço de crescimento para virar uma gaiola. Claro que tudo isso tem um preço, né? E o impacto maior, por mais irônico que pareça, é sobre a pessoa que se queria tanto proteger. O filho. Vamos analisar um pouco as consequências disso. Olha só que frase forte. A ideia de amar um filho não é criar uma bolha para que ele nunca sinta dor. É o contrário. É confiar que ele dá conta de passar pelas próprias experiências, pelas frustrações, pelas escolhas. Isso é parte essencial de amadurecer. Então, como é que isso funciona na prática, no dia a dia? É aquela mãe que age movida pelo medo, que está sempre tentando resolver todos os problemas, explicar cada detalhe, ser a heroína em todas as situações. O resultado? Sem nem perceber, ela acaba ocupando um lugar que não deveria ser dela. E ao fazer isso, ela impede que o filho desenvolva as próprias ferramentas emocionais para navegar pelo mundo. O crescimento emocional fica ali bloqueado. Certo. Então, se esse caminho não é o ideal, qual é a alternativa? Bom, existe um outro modelo de cuidado, um que não é baseado em medo e sacrifício, mas sim em força e convicção. O que seria esse cuidado verdadeiro, então? É a habilidade de manter limites claros, de dizer não quando precisa e de bancar os próprios valores sem ficar cedendo por medo. É um ato de força, não de fraqueza. E esse tipo de cuidado se apoia em três pilares que mudam tudo. Primeiro, presença, mas não sacrifício. Segundo, firmeza, que é muito diferente de dureza. E terceiro, um amor que vem livre daquela culpa que tantas vezes o acompanha. E quando essa chave vira, a relação toda se reorganiza. O resultado de um relacionamento construído assim, com base na confiança e no respeito mútuo, é transformador. A grande sacada é a seguinte: uma mãe madura compreende que o filho não veio ao mundo para preencher vazios ou para protegê-la das próprias dores. Ele veio para viver a vida dele, e ela veio para viver a dela. São caminhos separados que se cruzam com amor, mas não se fundem. A diferença na experiência do filho é gritante, né? De um lado, com a superproteção, o que se gera é dependência, uma sensação de invasão e de cobrança. Agora, do outro lado, com o cuidado verdadeiro, o que surge é segurança, apoio e a liberdade de um amor que não é condicional. A diferença é da água para o vinho. Então, no fim das contas, a maior lição que fica de toda essa reflexão talvez seja essa, né? A arte de amar sem se apegar, de cuidar sem a necessidade de controlar. E, principalmente, a confiança profunda de que cada um tem força para seguir o seu próprio caminho. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. E se, no final das contas, o
o mais genuíno e corajoso ato de amor de uma mãe não for segurar com toda a força, mas sim ter a sabedoria e a confiança para soltar? Fica aí uma ideia para se pensar.